Césio-137, o que a série da Netflix não mostrou, Isabela. Vídeo do canal Olá Ciência. A gente não conhece esse canal ainda, mas o pessoal pede muito pra gente trazer vídeos do canal do Olá Ciência, então vou deixar aqui na descrição pra você se inscrever. Se inscreve no nosso canal aí também. Bora dar uma olhadinha aqui. Lembrando que eu e a Isabela não vimos a série, mas obviamente a gente conhece sobre a história do Césio-137. Pra não mentir, na verdade eu assisti um episódio só, mas ainda não terminei de assistir os outros. Mas vale a pena, viu? Tá bem legal a série, eu vou continuar assistindo sim. Bora lá. No vídeo de hoje eu vou te contar como está a saúde das pessoas que sobreviveram ao maior acidente radioativo do Brasil, o Césio-137 em Goiânia. O que realmente aconteceu com o corpo de quem foi exposto à radiação? Quase 40 anos depois, será que o Césio-137 fez os casos de câncer explodirem? Com a nova série Emergência Radioativa da Netflix trazendo essa história inacreditável de volta, eu fui atrás de estudos científicos para responder uma pergunta que quase ninguém fez. Como estão os sobreviventes do maior... Fica a dica aí, né? Fica aí o questionamento. Você que tá assistindo aí, já assistiu essa série. Comenta aí, vale a pena ver? É legal? Que se recomenda pra gente aí? Porque quem sabe a gente não vê aí depois também, né? Acidente radiológico do mundo. Olha o barulhinho. O acidente radioativo em Goiânia. Morreu hoje no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, a primeira vítima da contaminação radioativa. Ao ouvir acidente radioativo, você deve se lembrar da explosão da usina de Chernobyl na Ucrânia em 1986, ou até da usina de Fukushima no Japão, atingida por um tsunami em 2011. Mas a verdade é que o maior acidente radiológico da história, ou seja, causado por radiação fora de uma usina nuclear, infelizmente, é brasileiro. Setembro de 1987. 2 catadores de material reciclável entraram em um prédio abandonado na capital de Goiás, Goiânia. O lugar já tinha sido uma clínica de radioterapia, mas naquele momento estava desativado e cheio de equipamentos antigos largados para trás. Entre os escombros, eles encontraram algo que poderia valer muito dinheiro. Um dispositivo parecendo uma cápsula de metal pesando incríveis 50 quilos. Sem saber exatamente o que estavam carregando, os dois levaram a cápsula até um ferro velho da cidade e venderam como sucata. Mas o dono do local, Devair Ferreira, foi além. E se o que tivesse lá dentro da cápsula valesse ainda mais? Durante dias, ele tentou desmontar o equipamento que era muito resistente, até que a cápsula abriu, liberando um pó branco. À noite, ele percebeu que o material emitia uma luz azulada intensa, algo que parecia quase mágico. Impressionado, Devair distribuiu cerca de apenas 20 gramas de pó brilhante para os vizinhos, amigos, familiares e curiosos. Isso faz muito sentido, né? Porque quando a gente tá falando ali de 1987, né? As pessoas não tinham o tanto de entretenimento que tem hoje em dia, né? Nesse sentido de tela, de celular, de televisão. Informação, né? De informação. Então, o cara vê ali um pozinho brilhando, normal surgir a curiosidade, é normal ele querer mostrar pras pessoas, é normal ele compartilhar. E a falta de informação também é compreensível, na verdade, né? Porque não dá pra gente espalhar essa informação de maneira tão eficiente como a gente tem hoje, né? Os métodos de troca de informação. O irmão de Devair, o Ivo, pegou um pouco do pó e levou pra casa. Sua filha Leide, de apenas 6 anos, chegou a comer o pó por acidente durante o jantar. O outro irmão de Devair, Odesson, esfregou o pó nas mãos. Odesson era motorista de ônibus e durante 8 dias dirigiu sem sequer suspeitar de que aquilo era cloreto de Césio-137. Assim como todas as outras pessoas do convívio de Devair que tiveram contato com um material altamente radioativo e que mudaria a história deles e a do Brasil para sempre. Naquela época, radiação era algo distante no imaginário das pessoas. Quase ninguém a gente tava conversando isso com a Isabela esses tempos atrás, né? Porque hoje em dia a gente tem histórico com radiação, né? A gente tem a própria Fukushima, a gente tem Chernobyl, a gente tem o caso do Césio-137. Então, radiação nuclear já é hoje em dia um conceito mais difundido na mente das pessoas, né? Mas eles eram os primeiros do seu tempo, né? Eles estavam vivenciando pra ficar de exemplo, né? Então, assim, é um negócio que pra eles era muito difícil conceber, né, velho? Se já é difícil pra gente hoje em dia, imagina na época que eles eram os primeiros, né, os pioneiros, a cobaia, né? E muito menos imaginava o que aquele material brilhante poderia causar no corpo humano. E talvez o mais assustador de tudo é que não parecia perigoso, mas sim sobrenatural. Até hoje se discute a razão exata pela qual o pó brilhava. O que sabemos é que o átomo de Césio-137 é instável e a radiação liberada por ele arranca elétrons das moléculas de ar ao redor. Esses elétrons ganham energia e, quando retornam ao seu estado original, liberam esse excesso de energia na forma de uma luz azul. Além disso, uma outra explicação para o brilho é que a própria radiação viajando pelos microcristais que formam o pó pode produzir uma luz azul quando esse pó está úmido,
como a que é vista em reatores nucleares, que são resfriados com água, e é conhecida como efeito Cherenkov. Independente da causa do brilho, fato é que a radiação estava interagindo não apenas com o ar ao redor, mas com tudo que tocava, desestabilizando os átomos das células das pessoas que chegavam perto do pó, levando a problemas de saúde. Alguns deles graves o suficiente para levar à morte. Mas por que algumas pessoas morreram enquanto outras sobreviveram? E aqueles que sobreviveram, será que tiveram alguma sequela ou prejuízo no corpo ao longo do tempo? Pessoal, contar toda essa história e ainda pesquisar em detalhes, em relatórios antigos, o que aconteceu com os sobreviventes, me fez refletir muito sobre a importância do meu trabalho, sabe? Olha quanto conhecimento pode ser passado a partir de uma história que quem nasceu depois dos anos 2000 talvez nem conheça. Inclusive, quero já parabenizar aqui que o vídeo é muito foda, tá? O vídeo dele, né? Olá Ciência, eu não conhecia esse canal ainda. Não. E agora eu entendi por que vocês pediram tanto pra gente ver. Que absurdo, que vídeo legal, cara. Eu tô 100% imersa aqui, juro. Muito legal mesmo, velho. Parabéns, muito foda mesmo. Se inscreva no canal dele, tá? Muitas pessoas vão aprender sobre física, biologia, sobre os impactos sociais que um acidente como esse teve no país e como o mundo passou a nos olhar. O mundo inteiro ficou sabendo o que aconteceu em Goiânia. Esse é o poder da divulgação científica que a gente faz aqui no canal. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a dar um voto de confiança para quem sempre tá comigo aqui me apoiando. Agora, senta aí porque chegou a hora de descobrir o que a radiação em excesso faz no corpo. Vamos ver. O Césio-137 emite radiação ionizante, assim como aparelhos de raio-x e radioterapia. Inclusive, o Césio já foi usado em tratamentos de câncer, liberando radiação de forma controlada para destruir células cancerígenas. Era isso que a clínica lá em Goiânia fazia. Mas diferente dessa liberação por tempo curto para exames de imagem ou tratamento, o problema do acidente de Goiânia foi a dose. O Césio... o tempo, né, de exposição. O problema de radiação no geral é sempre esse, né? É o quanto tempo você fica exposto àquele determinado nível de radiação, né? Obviamente, quanto mais tempo você fica exposto, mais radiação vai ser incidida sobre o seu corpo e mais problemático vai ser aquilo, né? Tanto que até hoje em dia a gente tem visitas que as pessoas fazem para Chernobyl, por exemplo. As pessoas podem ir lá visitar, obviamente, né? De maneira controlada, né? Elas não vão aonde elas querem, não vai entrar dentro do sarcófago e achar que tá tudo bem, mas você consegue visitar e não necessariamente você vai sair de lá com câncer, porque a exposição que você vai ter vai ser sobre um tempo controlado, né? Sobre uma dose controlada. Então, a radiação não vai ser vilã nesse sentido. Obviamente, quando fica descontrolado e sobre um tempo descontrolado, passa a ser o problema. O problema do acidente de Goiânia foi a dose. O Césio estava exposto para as pessoas e 1 hora de exposição a uma distância de 1 metro do pó de Césio liberava o equivalente a 45 mil sessões de raio-x de uma vez. Quando essa energia atravessa as células, ela pode modificar moléculas fundamentais, incluindo o DNA. E quando os elétrons das moléculas de DNA são retirados, o DNA é danificado. A célula pode parar de funcionar corretamente e morrer. E as células mais vulneráveis são justamente aquelas que se dividem rapidamente, que expõem o DNA o tempo todo para se multiplicar. São as células da pele, da medula óssea, do intestino e dos cabelos. E foi nesses órgãos que surgiram os primeiros sintomas da contaminação aguda pela radiação. Devair, sua esposa, a sobrinha de 6 anos, 2 funcionários do Ferro Velho, os 2 rapazes que pegaram a cápsula lá na clínica e várias pessoas que tiveram contato com o Césio apresentaram tontura, náuseas, vômitos e diarreia. Em geral, nos primeiros dias apenas sintomas gastrointestinais, tanto que os médicos acharam que era alguma alergia alimentar. Mas alguns dias depois, a situação piorou. Quem tinha tocado no pó, ficado muito perto dele, apareceu com queimaduras no local do toque poucos dias depois. Um claro sinal de que as células da pele estavam morrendo. Foi aí que a esposa de Devair, dono do Ferro Velho, suspeitou de que alguma coisa estava errada e decidiu levar aquele pó para a vigilância sanitária. Ela dizia que era o pó que estava causando mal. A partir daquele momento, as autoridades finalmente perceberam que estavam diante de um acidente radiológico muito grave. 2 funcionários do Ferro Velho de Devair, sua esposa e sua sobrinha Leide, que tinha comido o pó, infelizmente morreram. Eles receberam doses de radiação equivalentes a de pelo menos 30 mil raios-x de uma vez. Um outro problema que pode ter agravado os casos é que o Césio se dissolve muito fácil no próprio suor do corpo e pode ser absorvido por feridas na pele. Além do pó poder ser facilmente aspirado para dentro dos pulmões
ou comido por acidente, como aconteceu com a menina. O Devair, que foi o primeiro a ter contato direto com o pó de césio depois que conseguiu abrir a cápsula, recebeu a dose mais alta de todas, cerca de 70 grays, equivalente a 70 mil raios-x. Meu Deus, é muita coisa! Inclusive, eu tava vendo um relato sobre a Lady, né? Quando ela foi comer, parece que ela foi comer um ovo. E aí ela não tinha limpado a mão direito, né? Como criança mesmo faz. E nisso, quando ela teve o contato do ovo, a aguinha do ovo escorria com a mão dela suja de césio, começou a escorrer um líquido preto da mão dela, cara. Coitado. E era só uma criancinha, Tadinha, né, velho? Que dó, cara. Criancinha doideira. Não sabe de nada, né, cara? Doideira. Por sorte, ele não morreu, provavelmente porque Grace, equivalente a 70 mil raios-x. Mas por sorte ele não morreu, provavelmente porque não ingeriu o pó de césio por acidente e porque trabalhava no ferro velho e não em casa, onde a cápsula ficou. Então a dose de radiação dele foi recebida aos poucos, ao longo de vários dias, dando tempo para o corpo se recuperar. Ainda assim, além das 4 vítimas fatais, o maior acidente radiológico do mundo levou 112 mil pessoas que estiveram nos bairros contaminados a serem examinadas. Dessas, 249 apresentaram níveis de radiação acima do normal e perigosos. Nossa, então foi 249. Foi gente pra cacete, né, cara? Foi muita gente. Porque normalmente o pessoal fala bastante das 4 vítimas, né? Mas a gente acaba não tendo dimensão, né, desse impacto todo. Cara, surreal, velho. E 129 estavam contaminadas com césio dentro do organismo. Nas semanas que se seguiram, essas pessoas foram monitoradas de perto, porque diarreia, vômitos e queimaduras eram só os danos agudos da radiação. Semanas depois da exposição, a ciência sabe que as células dos folículos capilares começam a morrer e o cabelo cai. A radiação na medula óssea poderia levar o corpo a parar de produzir células do sangue, como hemácias, plaquetas e células de defesa. Isso significa que um dos impactos tardios da radiação é que o organismo passa a ter dificuldade para combater infecções, porque o sistema imune já não funciona bem. Você fica anêmico, tem dificuldade de transportar oxigênio pelo sangue e estancar sangramentos. Além disso, seria preciso acompanhar essas pessoas por anos. Afinal, a radiação também poderia ter danificado o DNA das células, disparando mutações que levariam ao câncer décadas depois. Inclusive, é interessante porque esses sintomas que ele vai descrevendo são sintomas de radioterapia, né? Cabelo vai caindo, você tem dificuldade em curar suas infecções devido às células do seu corpo, que a medula óssea produz, as células de defesa do seu corpo não conseguirem acompanhar, né? Então, assim, é muito interessante, mas obviamente a radioterapia faz isso, né? Porque você está colocando radiação para matar a célula cancerígena, mas você também está matando uma célula do seu corpo. E ela não discerne também se a célula é boa ou não. Ela tá ali matando todas as células. Exatamente. Não chega nesse nível, né, de tecnologia ainda, né? Quem sabe um dia a gente chegue lá. Mas é interessante porque mostra como que a radiação funciona no seu corpo. Claramente, dentro da radioterapia, é uma coisa controlada, né? Uma coisa que é feita justamente com o objetivo de, a gente tá te causando mal, mas a gente tá te livrando de um mal maior ainda, né? Sim. Então aquilo não vai te trazer mais problema do que aquilo. Muito pelo contrário, é feito para se livrar de um maior problema. De radiação extremamente altas, a destruição das células é tão intensa que a pessoa morre. Mas o que aconteceu com essas pessoas que foram contaminadas pelo césio e sobreviveram? Como elas estão hoje? Boa pergunta. Um bom questionamento mesmo, eu fiquei curiosa. Quase 40 anos depois do acidente, a resposta para essa pergunta tem muito mais camadas do que a gente imagina. Existe uma diferença enorme entre o que as pessoas esperam que tenha acontecido e o que a ciência realmente encontrou. Ao longo dessas décadas, os sobreviventes foram acompanhados de perto por equipes médicas. Muito se fala sobre o risco maior de desenvolver câncer, já que a radiação é cancerígena. Mas, surpreendentemente, os estudos mostram que os casos de câncer nas pessoas contaminadas aconteceram na mesma proporção que a população geral. Provavelmente porque a dose e o tempo de exposição não foi grande o suficiente a ponto de provocar câncer. Isso me Além surpreendeu. disso, a incidência de câncer na cidade de Goiânia está próxima da média de outras capitais brasileiras, mostrando que os resquícios de radiação extra que ainda estão lá no local não são um fator de risco para quem mora lá. Só por curiosidade, o Césio-137 demora 30 anos para diminuir pela metade a radiação que ele libera no ambiente. E o que não conseguiu ser limpo é o que causa essa leve radiação a mais detectada lá. Como tem pouco mais de 30 anos que o Césio foi liberado lá, depois da limpeza, o que sobrou ainda está emitindo cerca de metade da radiação que emitia no dia do acidente. Mas é claro, o pó foi limpo e a quantidade de pó é muito pequena a ponto de não ser perigoso para as pessoas que moram lá. Mas é isso que dá medo, né? A quantidade de pó foi pequena e ainda assim, olha só como isso reverberou. Olha só o estrago que fez. Ou seja, não existe uma explosão de casos de câncer associada diretamente ao acidente. Mas isso não significa que nada aconteceu. Muito pelo contrário, as sequelas existem. Muitos sobreviventes carregam marcas físicas da exposição, como as radiodermites,
queimaduras profundas causadas pela radiação, que podem não cicatrizar completamente. Alguns apresentam perda de paladar permanente, boca seca, sensibilidade, inflamações e até dificuldades para abrir a mandíbula. É o impacto da radiação nas células da língua, nas células que sentem os sabores e também nos músculos da mandíbula. Mas existe um outro tipo de sequela que não aparece em exames. Por muito tempo, os sobreviventes foram nomeados pelo próprio governo de os radioacidentados, um nome que por si só carrega um estigma enorme. Oderson, irmão do Devair, convive com uma depressão. Mais de 40 pessoas da sua família foram afetadas. E de acordo com ele, Devair, o dono do ferro velho, se afundou no vício do álcool e morreu de cirrose hepática apenas 7 anos depois do acidente, em 1994. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas ele provavelmente carregou por muitos anos a culpa de ter aberto com certeza, culpa de ter aberto. Mas o cara é só uma vítima. Ele exato. Culpa, né, não fez por mal, obviamente, né? Obviamente. Já o seu outro irmão, Ivo, pai da menina Lady, morreu de enfisema pulmonar em 2003. Provavelmente disparado pelo seu vício no cigarro, que se intensificou depois da tragédia. De acordo com relatos da família, ele chegou a fumar 6 maços por dia. Hoje, Oderson é presidente da Associação de Vítimas do Césio, formada para defender os direitos das vítimas da contaminação em Goiânia. Mesmo com acompanhamento médico e sem qualquer contaminação no corpo, ele garante que pacientes sofrem preconceito, têm dificuldades no acesso a medicamentos, exames e assistência até hoje. Muitos dependem de pensões que por anos ficaram defasadas, obrigando uma luta constante na justiça. Ou seja, além de conviverem por décadas com medo de desenvolverem alguma sequela, a sequela social, humana, ainda é uma realidade. Isso aqui é bizarro, porque, cara, a culpa, em primeira instância, é do governo, né? Se esse Césio não era pra estar lá. Se esse Césio tá ali, é porque muitas camadas de fiscalização falharam de maneira contundente, né? Pra aquele Césio chegar lá. Então, assim, essas pessoas, a última ponta, né, de toda essa cadeia que foi gerada pra acontecer esse evento, é a menos culpada disso tudo, é a vítima, né? Foram as vítimas dessa grande tragédia toda. Então, assim, tem muitas camadas de culpadas, muitos erros, né? A mesma coisa do acidente de Chernobyl, né? Não é um único erro que faz essa catástrofe toda acontecer. São várias camadas de problemas. É o efeito cadeia, né? Que acontece ali. Como diz o Lito do Aviões e Música, é uma corrente ali, um elo se fecha e foram vários elos se fechando pra isso acontecer. Então, assim, é bizarro o governo não dar assistência pra essas pessoas, né? Uma sucessão de erros, cara. Uma sucessão de erros. O acidente radiológico de Goiânia ensinou protocolos de segurança pro mundo todo. Mas eu espero que cada vez que essa história seja lembrada, ela nos ensine que ainda dá tempo de termos humanidade. Me conta se você já conhecia a história do Césio 137 e se gostou de saber mais sobre os desdobramentos dela nos dias atuais, clica no gostei e se inscreva no canal. Cara, que vídeo bom, meu mano! Que vídeo bom, cara. Muito bom mesmo. Eu curti pra caramba. Muito bom. Se inscreve no nosso canal e deixa o like, comenta aí se você quer que a gente traga outros vídeos desse estilo aí que a gente traz também.